Fala, obreiros, fala, concurseiros, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, obreiros e concurseiros deste país que querem passar na prova objetiva de qualquer concurso. Este é um programa que se chama Passar Direto, um programa feito para você que quer passar direto na sua prova da OAB ou na sua prova de concurso. Eu sou o Reni e no programa de hoje a gente vai discutir 7 ferramentas que podem te ajudar, que vão te ajudar a passar na sua prova, seja OAB, seja concurso e qualquer concurso. São ferramentas que eu já usei, eu recomendo, os nossos alunos usam, alguns usam todas, outros usam algumas, mas de regra vai ajudar sempre. Algumas pessoas usam o dia inteiro algumas dessas ferramentas, outros usam de vez em quando. Tá, então o que é que são ferramentas de estudo? Ferramentas é um conceito, existem muitos conceitos de ferramentas, eu vou dizer como eu vejo ferramentas. Ferramentas é qualquer coisa que possa te ajudar a passar na sua prova, qualquer coisa que possa te ajudar a encurtar o caminho, qualquer tecnologia que possa te levar para o ponto A, que é onde você começa, ao ponto B, que é a sua aprovação. Então, genericamente, ferramentas são objetos, são hábitos, são tecnologias. Por exemplo, os outros métodos de estudo usam muito caderno, o nosso a gente quase não usa, praticamente não usa. Algumas situações não usa de jeito nenhum. Então, para esses métodos de estudos vintage, tradicionais, muita gente vai usar, então tudo bem lá para o método deles. Se você gosta de pensar em passar em daqui a 2, 3 anos, é uma ferramenta utilizada. No nosso método, na minha pesquisa sobre ferramentas, tem uma série de ferramentas que eu já utilizo, que eu sempre usei, e outras que eu utilizo e já utilizei e recomendo. Mas na minha pesquisa sobre ferramentas de estudos, existem muitas ferramentas e a maioria delas não se aplica ao nosso estudo. A maioria das ferramentas, e tudo bem, tá? Se você, quando a gente chegar nessa parte de quais ferramentas são, tudo bem se você usa. Às vezes você está ligado ao estudo mais antigo, mais tradicional, mais vintage, né? Tem pessoas que não conseguem desapegar, que acham que é muito sofrido e tudo mais. Mas no nosso caso, a maioria das ferramentas que vocês vão encontrar nas pesquisas, nos sites especializados em concurso, nos cursinhos, a maioria delas não se aplica para a gente porque a gente não usa no nosso método de estudo, porque são coisas que não só não fazem parte do método, mas quando usadas no método, elas acabam atrasando o estudo, meio que voltando para o método tradicional. Para quem não sabe, eu passei na OAB com 30 dias de estudos, e passei em alguns concursos também, PRF, TRE, Tribunal Regional Federal, Ministério Público Federal. E para os nossos alunos, eu sempre, OAB, por exemplo, eu não usei nenhum caderno, sendo que para o estudo vintage um caderno é uma coisa essencial, né? Para mim, eu nem sei usar direito um caderno. Desde o ensino médio que eu nunca usei caderno, nunca fui de frequentar muitas aulas, eu não gostava das aulas. Eu não me adaptava às aulas, mas eu não sabia o motivo. Então, tudo que você for pesquisar sobre ferramentas de estudos, cuidado, porque às vezes tem uma ferramenta que é muito legal, mas não serve para te ajudar a ser rápido. E aí eu vou listar algumas ferramentas, eu vou listar 9, das que eu considero muito importantes. Algumas delas são mais importantes do que as outras, mas outras são complementares, são de tecnologias que te ajudam a ir rápido. Tá bom? Então vamos lá. Quais tipos de ferramentas que existem? Existem muitas ferramentas, existem ferramentas eletrônicas, existem sites, existem aplicativos, existem ferramentas físicas que não são a minha preferência. Eu tenho preferência por ferramentas virtuais, e tudo bem se você não gosta, mas se você não gosta, eu recomendo que comece a fazer um trabalhinho de subconsciente aí, para você conseguir avançar e começar a usar essas ferramentas, porque elas te ajudam a ir mais rápido. Eu tenho vários alunos, eu tenho muitos alunos jovens, muito garotos, alguns alunos muito garotos, alguns mais velhos, alguns intermediários, alguns chegaram com muita resistência,
ao uso de ferramentas, mas dessas ferramentas, mas quando começaram a usar não quiseram mais largar, tá? Tá? Então existem muitas ferramentas físicas e existem muitas ferramentas virtuais, e nós vamos ter exemplos de algumas delas, todas voltadas para que você consiga ter agilidade, tá bom? E qual a diferença entre as ferramentas que a gente usa e as ferramentas tradicionais? E quando eu falo ferramentas, pessoal, são ferramentas que estão aí há muitos anos. Porque um martelo desse que você bate prego, ele existe há muitos anos, há dezenas, talvez centenas de anos, não tenho certeza. Mas bater um martelo nem todo mundo sabe. Tá? Eu estou dizendo isso porque o meu pai era marceneiro, carpinteiro, entre várias outras coisas. Eu já fui ajudante de tudo, né? De carpinteiro, pedreiro, marceneiro, pintor, lavador de carro, construtor de casa, eletricista, esses vários de coisas. Meu pai fazia de tudo para ganhar a vida. E eu sei bem o que é um martelo. E martelo, assim, eu vejo claramente. Mesmo entre os carpinteiros, existem pessoas que usam muito bem o martelo, existem carpinteiros mais ou menos. Tem carpinteiro que não erra nunca a cabeça de um prego. E tem carpinteiro que de vez em quando espirra um prego. Ou seja, as ferramentas existem há muito tempo. Mas o fato de existir há muito tempo não significa que você sabe usá-la. A maioria das pessoas não sabem usar as ferramentas que existem há muito tempo. Ok? Então vamos lá. Por que você entender essas ferramentas é importante? O que ela te ajuda? O que ela te faz? Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava estudando para a OAB, eu usei o CQC, Ciclo de Estudo por Questões e Comentários. E nessa época eu larguei mão de cadernos e livros, que eu sabia que me levariam a alguns anos de estudos, e fui para o celular e fui para o computador. Por quê? Porque o computador e o celular, dependendo do jeito que você usa, dependendo de como você bate o martelo, ele tem, dentro dele, tem possibilidades de ferramentas, de aplicativo, de site, de calculadoras, equipamentos, softwares, que te dão estatística. Então, eu não precisava contar quantas questões eu tinha errado. O próprio site que eu estava usando me dava estatística de quantas questões eu tinha errado em cada 100, por exemplo, em cada 200, por exemplo. E isso era instantâneo. Eu ia treinando, ia estudando, e quando eu queria saber como é que eu estava, eu dava alguns cliques e chegava na minha estatística. Isso é uma coisa que mudou muito o negócio para mim, mudou o jogo praticamente, porque eu sabia se eu estava perto de passar, se eu estava meio baixo rendimento, se estava alto, se eu podia continuar como eu estava fazendo, se eu tinha que mudar alguma coisa. Para que você tenha uma ideia, acho que anteontem eu tive uma aluna, a Julie, que ela estava meio para baixo, do tipo, tô me indo mal pra caramba e não tô muito pensando em não fazer a prova. E eu entrei na conta dela, ela me deu acesso à conta dela, me deu a senha, pediu para eu olhar, e eu fui olhar a conta dela e lá tinha estatística. E a estatística dizia que, na média geral, ela não estava alcançando o nível de acerto, o percentual de acertos que levaria ela até a aprovação. Porém, quando eu fui analisar mais detidamente usando a estatística dela, que ela já tinha criado com o estudo dela dentro do site que a gente recomenda que ela usa, e você pode usar o site que você quiser, desde que você saiba usar, desde que você saiba bater o martelo. No site dela, a estatística que ela foi formando com o estudo dela, com os treinos dela de questões e respostas, deu para ver que, na média geral, realmente ela não estava alcançando a pontuação da prova dela, que ela estava fazendo prova da OAB. Porém, eu conseguia ver uma evolução desde o período que ela iniciou até quando ela até hoje, até aquele dia, até anteontem. E dava para ver que ela tinha começado no nível com 37% de acerto e estava aqui em 48% no final. Sendo que na média, a média ela vai ser a média de tudo que você fez. O que você foi muito bem, foi muito mal, uma média geral. Ela dizia assim, na média você não passaria hoje. Quando eu projetava para frente, dizia, no seu último ciclo de estudo, você não passaria, mas está bem perto, 48% de acerto. Estava com 37, 32, depois 37, depois 48. Projetando o seu estudo de hoje, aqui é hoje, tá? A minha ponta do meu dedo é hoje.
projetando o seu estudo para ter a data da prova, subindo nessa proporção, você talvez chegue a 50, 55, 60% de acerto, talvez até mais. Ou seja, você pode passar com folga. Isso aí mudou o jogo, porque na cabeça dela ela estava muito mal. Quando eu fui avaliar, eu avaliei quando é que ela começou, como é que ela estava no meio do caminho, como é que ela está hoje, como é que ela vai chegar se ela continuar subindo nessa proporção. Então, essa é a grande diferença de você saber usar ferramentas, nesse exemplo, a estatística, porque ela te diz assim, ó, velho, pode desistir, tu tá ruim pra caramba. Ou então ela diz assim, ó, tu não tá bem, mas tu tá melhorando. Se tu continuar melhorando, você talvez consiga passar. E aí você sabe onde agir. Ou então, às vezes vamos pegar no exemplo da OAB que é fácil de exemplificar. A OAB, ela exige 50% de acerto nas provas, nas 80 questões. Se, por exemplo, um aluno está com 80% e a prova é daqui a 15 dias, pô, é uma emergência. Ele tem que botar muita pressão, fazer mais ciclos, passar por todas as matérias. A essa altura ele já tem que, algumas ele já sabe se vai conseguir evoluir bem ou não pela estatística. Ele diz assim, nessa matéria eu não estou indo bem, então essa aqui eu já vou abandonar. Ou então essa aqui eu não estou indo bem, mas são muitos pontos, então eu vou aumentar, vou trabalhar para aumentar o rendimento delas. Tem matérias que dizem assim, essa aqui são poucos pontos, não vou lutar por ela, eu prefiro lutar pela outra que são mais pontos e é pouca matéria. A estatística te mostra uma análise, te dá dados que você consegue analisar e dizer assim, ó, com esse caminho que você está seguindo, você pode chegar lá. Ou, com esse trabalho que você está fazendo, você vai continuar evoluindo, mas não o suficiente para chegar lá. Então, você vai ter que aumentar a sua produtividade, a sua quantidade de ciclo. Algumas matérias você vai trabalhar mais, outras menos, outras você vai abandonar, outras você vai priorizar. Tudo isso se deve ao fato de você saber a sua estatística, ou seja, ajuda não só a ir mais rápido, como ajuda você ter ânimo, ter energia para seguir até que você consiga a pontuação que você precisa. Por isso é tão importante você ter ferramentas, nesse exemplo, estatística, para que você consiga ter gás, saber quanto precisa melhorar, ou se você nem precisa melhorar, basta manter a constância do que você está fazendo. Ah, olha, a minha prova da OAB me exige 50%, eu já estou alcançando 60%. O que eu falo quando eu analiso as contas dos meus alunos? Olha, se você fizer essa prova hoje, você alcançaria 60%, você tem conhecimento para alcançar 60%. Depende de outras coisas? Depende de habilidade, tempo de prova, velocidade, ter tranquilidade, o lanche que você leva, o horário que você entra, nervosismo. Essas coisinhas que contam também. Mas conhecimento, se fosse hoje, você teria. Então, qual é a recomendação no caso como isso? Você continua fazendo o que você vem fazendo, porque você está alcançando o conhecimento hoje, imagina como estará daqui a 15 dias, nesse exemplo. Ou então assim, você está com 50%. A prova vem com alguma margem de diferença das estatísticas que você faz nos seus trades. Então é melhor você aumentar a sua produtividade, as suas metas, para que você chegue lá com gordura e mesmo que você erre a estimativa, você vai estar bem. Tá bom? E isso é a grande sacada de você ter ferramentas que te mostrem o caminho, o momento que você está e como você deve agir. E qual é a principal vantagem, assim, quais são os benefícios de você ter essa ferramenta e outras ferramentas? Quais são os benefícios que você ter ferramentas para que você consiga estudar? Vou dar um outro exemplo. Às vezes em casa, você vai entender, às vezes em casa você precisa de uma chave de fenda. Uma chave de fenda, aquela que você bota na cabeça do parafuso e gira para ele entrar na parede, na bucha, onde quer que seja. É uma ferramenta que custa, às vezes, R$2, R$3, R$5, R$10, dependendo do lugar que você compra e dependendo da qualidade, mas assim, com R$10, com certeza, você vai na loja da esquina e compra uma ferramenta. Agora imagine a seguinte situação. Eu tenho casa na cidade, tenho casa no sítio, imagine a seguinte situação. Às vezes, eu estou em casa à noite e deu um problema lá na minha energia. Um exemplo mais simples. Deu um problema para parafusar o bebedouro, algum problema. Aí, se você não tem ferramenta, não importa se você tem R$1 milhão, não importa se você tem tempo, não importa se você tem capacidade técnica, não importa se você tem os materiais necessários
acessórios para você conseguir consertar lá o bebedouro, por exemplo, da sua casa. Por quê? Porque se você tem tudo isso e não tem a ferramenta para parafusar, o seu serviço para, você fica sem. Outro exemplo, você está numa viagem de carro, e dá um problema no meio do caminho. E você vê que é alguma coisa folgada lá no farol, uma viagem à noite. E aí você precisa de uma ferramenta, uma chave para apertar um pouquinho. Que aquele um pouquinho coloca a peça na posição certa e fica lá e não vai balançar. E aí você vai conseguir seguir a sua viagem. Imagine que nessa viagem, você à noite, o carro dá um problema no farol e você tem que parar. E você até consegue, você pega o celular, você consegue ir lá, ó, dizer isso aqui que está frouxo, se a gente apertar isso aqui a gente consegue seguir viagem. Mas e se você não tiver a ferramenta? Você não vai. Se você não tiver a ferramenta para tirar o equipamento, apertar o negócio que está folgado e botar as coisas no lugar, você não consegue seguir viagem. É mais ou menos essa ideia. Os benefícios de você ter ferramentas são coisas que viabilizam que você vá, você consegue consertar o seu bebedouro, consegue consertar o seu carro, e você consegue mais rápido, porque consertando o farol do seu carro, você entra no carro que é muito mais rápido do que ir a pé. Concorda? Então fixa nisso, tá? As ferramentas ajudam você a ir mais rápido, e mais seguro, e mais constante. Isso ninguém te tira. E é por isso que a gente usa uma série de tecnologias no nosso treinamento, no nosso jeito de estudar, que nos faz ir mais rápido. Por exemplo, você treina, por exemplo, 500 questões por semana. Vou botar 300, dependendo do seu concurso, pode ser muito mais ou muito menos. 300 é uma quantidade em alguns casos. Você estuda 300 questões, você responde questões de administrativo, direito civil, direito penal, processo administrativo, ética, você estuda todas essas matérias. Aí chega no final da sua semana, você vai avaliar a sua semana. Como é que você vai avaliar a sua semana? Você vai contar questão por questão quanto você acertou de cada matéria. De cada 10 questões de ética eu errei 5. De cada 10 questões de constitucional eu acertei 6. De cada 10 questões de direito internacional eu errei 8. Como é que você vai fazer essa conta? Na mão? Numa planilha? Num caderno manual? Num site? Num aplicativo? Se você for fazer à mão, a outra semana você vai gastar fazendo a estatística. Se você usa esses ferramentas que a gente usa, esses sites, aplicativos e tudo mais, cada questão que você vai treinando, você vai estudando, cada prova que você vai simulando, vai entrando na sua estatística e você com um clique de 1 segundo, você consegue ver como é que você está hoje, como é que você estava semana passada, como é que você começou no início do estudo, como é que você estava no início do estudo. Eu tenho alunos que começou com 20% de estudo e chegou a 60%, 70% lá na reta final. Por quê? E às vezes com 45 dias de estudo. A Valéria, por exemplo, ela começou do nível 0 e com 45 dias, usando essas ferramentas que a gente indica, usando os sites e tudo mais, ela chegou a 70% de acerto nos treinamentos dela. E ela passou na OAB, desse jeito. Mas se ela estivesse usando a moda antiga, caderno, caneta, lápis, resumo, mapa mental, ela não teria passado certamente. Ou teria passado dali 1 ano, 2 anos. Como ela usou as tecnologias que a gente recomenda, ela conseguiu passar. E hoje ela tem a carteirinha vermelha, tem a OAB. Tá bom? Que mais? Vamos lá, seguir aqui nossa... Aí, o que acontece? Existe muita gente, nesse exemplo da Júlia, né, da minha aluna. A Júlia já queria desistir. Eu acho que uma outra aluna, não sei se é a Ana Paula, que eu conversei essa semana também, ela estava querendo desistir. Chegou o dia, ela tinha feito a inscrição, chegou o dia final de pagamento da inscrição, ela disse, não estou muito legal, não estou muito bem, estou saindo de Covid e eu estou pensando em não estudar, em não fazer a prova, porque eu não estudei e eu acho que não dá tempo. Aí, num caso como esse, o que você faz? Você entra na estatística, vê o que ela fez até agora, mesmo com dificuldade, mesmo com a saúde com dificuldade,
e analisa, ó, se você fizer isso nessas matérias, você aumentar a sua produtividade aqui, você esquece essa, aumenta a dedicação nessa, vê a estatística dessa, acompanha a sua curva de crescimento, em 15 dias você consegue chegar à pontuação necessária. Você tem condição de estudar? Tem, então segue. Ah, não tenho? Ok. Mas ainda assim vai fazer a prova, porque aprender a fazer prova tem a ver com as ferramentas, tem a ver com aprender as ferramentas que você precisa além do conhecimento. Por quê? Porque às vezes não é só conhecimento que te faz passar. Às vezes o que te faz passar são habilidades. Por exemplo, quando eu passei no meu concurso do TRE, Tribunal Eleitoral, que é um tribunal federal, eu não era o candidato mais preparado. Mas tinha gente que estava muito preparado, que não tinha tempo de prova, que era lento, que saiu da prova reclamando, oh, caramba, não consegui terminar a prova estava muito difícil, e aí eu perdi tempo em algumas matérias e não consegui terminar a prova. E aí não passou. Quando eu conheci pessoas que estudaram junto comigo, que foram trabalhar comigo depois de aprovados, que eram os favoritos, a gente ouve falar das pessoas que são os favoritos da prova, e passaram lá atrás de mim. Por quê? Porque tinha algumas coisas que eu era melhor. Eu tinha um conhecimento bom, eu tinha feito um estudo reverso, também igual eu ensino hoje, com menos tecnologia do que eu ensino hoje, mas já era um estudo reverso, e consegui aplicar o meu conhecimento, consegui ser rápido, consegui ser tranquilo, eu consegui fazer os intervalos num tempo que me ajudou, que me manteve tranquilo na prova. Isso tudo, a soma dessas coisas, eu consegui ter um resultado melhor do que a galera que, em tese, tinha mais conhecimento do que eu. Por quê? Porque eu tinha algumas habilidades que eu desenvolvi ao longo do estudo reverso, que é o que a gente ensina para os nossos alunos. Então, essa ideia de que, vou reprovar, não vou fazer a prova porque eu tô mal pra caramba, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar uma ferramenta que te ajude a confirmar se você tá mal pra caramba. Porque muitas vezes você não tá. Muitas vezes você tem a sensação de que tá mal, porque a gente sempre tem isso, né? Quando eu estava para concurso à moda antiga, do jeito tradicional, do jeito vintage, eu sentia uma angústia diária. Eu sentia um desânimo diário. Por quê? Porque eu sempre achava que estava mal. Eu sempre achava que, caramba, esse negócio não avança, esse negócio não está funcionando, esse negócio não dá certo. Esse negócio, eu não sei se eu estou estudando o material certo, eu escolhi, pesquisei, mas ainda assim eu não sei se esse é o material, se é o melhor, se existe outro material que vá mais rápido. Eu não sei quando é que eu vou chegar na próxima matéria. Eu tenho 10 matérias para estudar, 12 matérias para estudar, eu estou na primeira, quando é que eu vou chegar lá na 12ª, daqui a 2 anos? Eu ficava pensando nesse monte de coisa ruim. E eu não tinha um instrumento que me disse como é que eu estava. Não tinha mesmo. Não tinha, eu não sabia. Eu não tinha o que eu ensino hoje é algo que eu não sabia à época. Eu não sabia que tinha possibilidade de ter estatística sobre mim. Eu nunca tinha ouvido falar estatística sobre um candidato. Estou estudando, vou olhar minha estatística. Isso não existia. Isso nunca existiu no meu período de estudo. As ferramentas que eu usava no método tradicional eram as coisas mais vintage que nós temos desde a infância. Eu usava no meu estudo tradicional a mesma coisa que eu estudava na minha escola do ensino fundamental. Lá na 2ª série, 3ª série, 4ª série, mesma coisa. Então, essa coisa de não dou conta, não vou fazer porque não dou conta, não vou tentar porque não dou conta, tente, ache uma ferramenta que te ajude com a estatística e ela vai te dizer o que é que você tem que fazer. Você tem que saber usar a ferramenta. É igual um martelo. Se você pegar um martelo, você sabe bater um martelo num prego? Pois é. Tem gente que sabe bater um martelo num prego. Por quê? Porque treinou o martelo, usar o martelo. Tá bom? Uma outra coisa que pode acontecer muito de você não só deixar de fazer aquele concurso, mas deixar de fazer todos os concursos, porque a experiência com concurso normalmente ela é meio traumática, né? Quando eu estudava para concurso, era um negócio cansativo, era desgastante, era difícil. Teve uma época que eu passei em alguns concursos, aí fui trabalhar, passei anos trabalhando parado, e depois resolvi fazer concurso de novo por vários motivos, né? Existem muitos casos legais, tá? Eu queria melhorar. Cara, para voltar é um sacrilégio. Aí eu voltava.
Eu passava por isso, pô, não sei se eu estou indo bem, se estou indo mal. E aí eu tentava estudar. Aí eu compensava sempre da mesma matéria. Aí desistia porque eu não sabia se estava indo bem. Então, se você tá nessa situação, você tá desanimado, acha que está indo mal, procure uma ferramenta que faça um raio-x da tua vida. E se você está estudando do jeito tradicional, talvez esse jeito tradicional vai te atrasar. Procure uma ferramenta, algum tipo de tecnologia, um aplicativo, um site, mesmo a planilha já te atrasa, tá? Livro te atrasa, fazer a mão te atrasa, pegar as provas originais físicas, elas são boas para simulado, mas não para treino de questões e para estatística. Então, sai fora dessas coisas que te atrasam e ache uma ferramenta que tenha a estatística que você precisa, alguma coisa que você estude dentro dela e a cada dia ela vai mostrando a estatística que você precisa. Então, o primeiro erro que todo mundo comete é fazer o que todo mundo faz. Esse é o erro mais básico que todo mundo faz. E eu também já cometi. E talvez você já tenha cometido. Qual é o erro? A maioria das pessoas começa... Esse estudo reverso que a gente ensina hoje não é uma coisa intuitiva. Não é uma coisa... Eu, por exemplo, eu vim entender, eu vim perceber, descobrir esse método e adequar ao meu jeito de estudar. Eu já tinha passado por muito sofrimento. Eu já tinha estudado, já tinha reprovado. E não conseguia passar, não conseguia adiante, mas eu não sabia por quê. E eu também não conseguia achar ferramentas que me ajudassem a descobrir o porquê que eu desistia, porquê que eu não passava, porquê que não avançava, porquê que eu passava... Engraçado isso, eu comecei minha trajetória de estudo passando em concurso. Depois eu comecei a pegar corda, né? Pegar corda a gente chama aqui na região de seguir a manada. Eu comecei a seguir a manada, um erro grotesco que eu fiz no meu estudo de concurso. Eu comecei a seguir a manada, comecei a fazer o que todo mundo fazia. E o que todo mundo fazia? O da moda. O que é moda? Na moda, às vezes, dependendo da época de quando você está estudando, a moda já teve época que era estudo telepresencial, você na sua cidade tinha tipo o Damaso, tipo o SES, por exemplo, Renato Saraiva, tinha um lugar aqui, uma representante dessas empresas, e você pagava para assistir aula lá. Era um cara que estava em outra cidade, em outro lugar do mundo qualquer, e ele gravava aula e mandava para o Brasil inteiro. Aí teve uma época que isso foi mudando. Teve uma época que vieram os cursos online. Você compra e tem X meses de acesso. E aí você fica estudando em casa, que requer outras habilidades, porque você tem que ter disciplina, você tem que ter um lugar, a família tem que te ajudar e tal, não sei o quê. Mas assim, basicamente eu fui fazendo o que todo mundo fazia. Lá no começo, quando eu fiz o que eu achei que era o melhor, eu consegui passar. Eu passei no concurso do Tribunal Eleitoral assim, passei no concurso do Ministério Público Federal assim. Quando eu segui o efeito manada, que foi seguir curso telepresencial, eu nem fiz as provas, de tanto que eu não avançava. Outra coisa, teve provas que eu cheguei a... Eu comecei e desisti várias vezes, E teve provas que eu não fiz, e teve provas que eu fiz e peguei pau. Assim, natural. E eu peguei pau achando que eu estava bem. Mas por quê? Porque eu estava fazendo o que todo mundo fazia. Se você faz o que todo mundo faz, o que acontece? Você tem o resultado que todo mundo tem. E qual é o resultado que 99% das pessoas têm? Reprovação. Os concursos, a maioria, mais de 90% das pessoas reprovam. 90%, 99% reprovam. Nos concursos passam os que insistem, só que os que insistem, dependendo do método que ele estuda, vai levar anos. Por exemplo, eu conheço candidatos que levou 10 anos para passar em concurso de juiz. Eu conheço candidatos que levou 8 anos para passar em concurso de juiz federal. Eu conheço candidatos que passou 2 anos para passar na primeira vez na primeira prova de delegado. E provas objetivas é muito mais fácil de passar do que se imagina. Mas como você tem uma tendência a seguir a manada, qual é a manada? Passe 3 horas por dia assistindo videoaula, faça anotações, faça resumos, faça mapas mentais, depois revise, faça ciclos de revisões. Cara, eu cansava só de pensar nisso. Eu sempre desisti na primeira matéria, eu sempre começava por direito administrativo ou direito constitucional, que são as matérias que eu vou melhor, que eu gosto mais. Eu gosto mais de constitucional, inclusive. Eu sempre começava por elas, mas sempre desistia, porque eu seguia a manada, eu fazia o que todo mundo fazia. Então, o primeiro erro, acho que o principal, é você seguir a manada, e aí você vai comprando material
que a manada compra, vai tendo os resultados que ela tem, e quando você compra um material muito bacana, muito legal, tem tudo, você se ferrou. Por quê? Porque para você usar esse material, você ferrou o seu tempo todinho. O seu tempo acabou, o seu tempo já era, porque um livro, eu já li livro de 1.500 páginas, leva 3 meses, eu levei 3 meses. Então 10 livros levaria 30 meses, já deu 2 anos e meio. Então você não vai passar uma prova objetiva com 60 dias. Os meus alunos, hoje nós temos alunos, eu e a Lu, que passaram com 45 dias, com 40 dias, com 30 dias de estudos, com 16 dias de estudos, com 15 dias de estudos. Por quê? Porque o nosso método, como usa algumas tecnologias, nenhuma tecnologia ultramoderna, tudo coisa que já existia. Só que a maioria das pessoas nem sabe que essa tecnologia permite isso, e quando sabe não consegue usar. A gente ensina nossos alunos a usar aplicativo de questões, como ver estatística, como saber o rendimento atual, como saber projetar o rendimento que ele precisa, como fazer ciclo, o que fazer quando está indo mal na matéria, o que fazer quando está indo mal em várias matérias, que são coisas diferentes. Uma matéria você prioriza de um jeito, várias matérias você prioriza de outro jeito. O que fazer para saber se você é rápido na prova, se você consegue fazer uma prova no tempo oficial. Mas tudo isso por quê? Porque abandonou o método antigo e ficou no método novo, que é um método que usa tecnologias, uma série de pequenas tecnologias que num conjunto ajuda você a ser mais rápido. Então, o primeiro passo que você deve ter ao pensar em estudar para concurso, para OAB, e eu conheço bem os dois lados. Eu já fiz o lado errado, o lado que me atrasa, o lado que me reprovou, o lado que me fez desistir, e fez o lado que dá certo. OAB, quando eu fiz OAB, eu já não queria mais nem saber, eu não aguentava estudar do modo tradicional. Eu tinha um certo ranço, porque aquele negócio me atrasou por anos a fio. Então, quando eu fui para o OAB, antes de começar, é sério, isso é importante. Antes de começar a estudar, eu fui estudar como estudar, o que fazer. Eu não saí comprando material, eu não saí comprando e usando material. Eu primeiro vim descobrir o que fazia, aí eu corri atrás de pesquisa, estudei, vi alguns padrões. Eu vi pessoas que reprovavam e via por que reprovavam. Eu já estudei mais de 1.000 páginas, 1.500 páginas de fórum. E aí fórum, uma das coisas que me fez abrir os olhos é que fórum, a maioria das pessoas que estão no fórum, existem pessoas que dão aula de todas as matérias dentro do fórum de discussão, né, de concurso. O cara tá lá ainda no fórum de concurso, então significa que ele não passou. E aí você vai ouvir pessoas que não passaram, entende? E aí eu fui descobrir, esse cara aqui tá aqui há 3 anos, ensinando como estudar, e ele não conseguiu passar ainda, então esse cara é um cara que não vou ouvir. Esse tipo de pesquisa eu fiz muito. Esse cara aqui passou para juiz federal, deixa eu ver o que ele fez. Ele fez isso, fez aquilo, fez isso aqui. Aí eu pensei, isso aqui funciona para mim, isso aqui não funciona para mim. E eu fui juntando técnica, eu fui juntando o que eu pensava já, porque quando eu comecei a fazer OAB, eu já tinha ideia do que fazer, eu só queria confirmar, eu queria validar se o que eu estava imaginando era um absurdo ou se era algo que eu podia implementar. E montei um estudo de estudo. E nesse estudo de estudo, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Fui descobrir como estudar, qual material não ia usar, que eu sabia que ia me levar anos da vida. Não só ia gastar, como eu ia pagar com dinheiro e ia pagar com tempo. E esse aqui eu já não ia usar. E agora o que eu vou usar? E aí eu fui escolhendo os materiais que eu decidi usar, que é o que eu vou ensinar, vou fazer uma listinha aqui embaixo. Então o primeiro passo é escolher o método de estudo que você vai utilizar. E dentro do método de estudo que você vai utilizar, você vai escolher ferramentas que façam com que esse método de estudo vá adiante. Entende? Para que eu quero um caderno se no meu método de estudo não existe caderno? No método tradicional, por que eu vou usar um site de questões se no meu método de estudo envolve caderno, livro, videoaula, resumo, mapa mental, caderno, livro, videoaula? Um site de questões não ia servir para nada. Quando eu fiz essa transição daqui para cá, eu aprendi que eu precisava, que aqui no método tradicional eu não conseguia fazer ciclos de matérias. Por mais que eu tentasse, uma videoaula me levava 3 horas. Eu não tinha como ver mais de uma matéria por dia.
Nesse aqui, no estudo mais moderno, eu conseguia fazer ciclo, eu conseguia ver mais de uma matéria por dia, eu conseguia quantificar quantas questões e quantas respostas eu conseguiria estudar até o dia da prova, porque se eu faço uma estrutura com 10 mil questões, você passa, não sei, talvez passe se você não desistir. Mas você precisa, às vezes você precisa de 1000, às vezes você precisa de 500, às vezes você precisa de 2000, às vezes precisa de 5000, depende do aluno, depende do concurso. Tem concurso que você precisa de certo e errado, é uma quantidade muito maior de questões que você precisa. Por quê? Porque certo e errado são 120 questões, são mais questões, você tem que treinar mais. Múltipla escolha, você precisa de uma quantidade certa, e tem múltipla escolha que é de 4 itens, tem múltipla escolha que é de 5 itens, 5 opções. Então, fechou? Primeira coisa, passo 1, escolha o método de estudo. Passo 2, escolha materiais que vão te ajudar a executar esse método. E nesse escolher materiais, nós vamos ter uma listinha aqui embaixo já, mais à frente. Nesses materiais, escolha materiais que se correlacionam com esse método de estudo mais moderno. Escolha tecnologias que possam te ajudar. Se a sua escolha envolver site, nossos alunos, envolve site, envolve aplicativo, envolve ciclo, envolve computador, envolve celular. Não envolve caderno, não caneta somente em simulado, você não usa caneta no dia a dia, você não usa livros, você não compra livros, você não faz mapas mentais. Quando eu descobri mapa mental, fiquei super empolgado. Cara, é muito legal. Só que levaria anos para eu conseguir estudar o conteúdo com mapas mentais. Se eu comprasse, não fazia sentido, porque mapas mentais são palavras-chave de coisas que você estudou. Se outra pessoa faz mapa mental, você não consegue entender o que está no mapa mental dela. Entende? Então, passo 1, escolha o método. Passo 2, escolha o material. E nesse escolher o material, escolha tecnologias que possam te ajudar. Beleza, então agora vamos começar a falar um pouco mais sobre quais são as ferramentas que podem te ajudar. Existem ferramentas que são meio que como se fosse um leque, um mapa mental. É uma caixinha de surpresa. São ferramentas que dentro dela você abre muitas possibilidades. Entende? Uma ferramenta funciona como meio para chegar a um arsenal de ferramentas que possam te ajudar de forma diferente. Eu vou começar por essa que você talvez esteja me assistindo. A maioria dos meus seguidores, dos meus alunos, eles costumam assistir por celular, porque celular é a ferramenta número 1 do nosso estudo. A maioria dos nossos alunos passa um dia com o celular. E o celular é uma coisa importante, tem uma observação importante. Ele é uma das coisas que mais te atrapalham na vida. É contraditório você pensar que o objeto que mais te atrapalha na vida, um deles que mais te atrapalha na vida, que mais te atrapalha no estudo, pode ser convertido no que mais te ajuda. Por quê? Qual é a sacada? A questão é a seguinte: ele é um objeto que está 24 horas com você. Todo mundo que está aqui tem um celular. Celular moderno, ultramoderno, uns iPhone 20 da vida, que não existe ainda, precisa ser... Não é o aparelho. São as coisinhas que você pode usar lá, os aplicativos que você pode usar lá. Tá bom? Então o celular é a ferramenta número 1 do seu estudo, desde que você consiga converter o uso dele a seu favor. Vou dar um exemplo. Existem muitos sites de resolução de questões. Muitos. Durante toda a minha vida de concurseiro, eu não vou dizer vida de OABeira, porque minha vida de OABeira foi muito curta, durou um mês. Porque eu passei em um mês. Um mês e meio, né? Porque eu fiz a prova subjetiva depois, a prova discursiva. Na minha vida de concurseiro, eu já parei e recomecei muitas vezes. Já desisti e voltei a estudar muitas vezes. Eu já reprovei e já passei. Eu já reprovei em algumas provas, não muitas. E passei em algumas. Já passei em alguns concursos. E toda vez quando eu percebi que o modo vintage de estudo me atrasava, que eu comecei a migrar para essas tecnologias, eu percebi que o celular era um instrumento extremamente importante. Por quê? Porque ele me permitia ir mais rápido. Mas ele só me permitia mais rápido se eu conseguisse converter o uso dele a meu favor.
Exemplo, redes sociais. Essa aqui que você está usando. Pode ser sua inimiga ou sua aliada, dependendo de como é que você usa. Você usa para quê? Ah, eu uso para passar o tempo. E quanto tempo você passa nela? Ah, não sei. Você tem algum aplicativo que meça? Não sei. Você passa mais de 1 hora nela? Não sei. A maioria passa, né? Eu estou falando aplicativo Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, Twitter, LinkedIn, no caso de quem joga jogos, coisas assim. Esse aplicativo te consome, dependendo do seu uso, de 1 a 5 horas por dia. É simples assim. Eu não sei se você já percebeu o automático da sua vida. Você quando vacilou, você já está com o celular na frente. Por quê? Qualquer coisa, oportunidade que você tem, você está com o celular na mão. Então, já que você usa esse aparelho tanto, ele está sempre na sua mão, na hora de você usar, que você pegar nele, ao invés de pegar para olhar o Instagram, as novidades do Instagram, ou comprar coisas que você não precisa, ao invés de você fazer isso, você vai direto para o site que te ajuda. Você vai direto para o aplicativo que te ajuda. Eu já fui e voltei em muitos sites. Existem vários. Existe o QQ, existe o Gran Curso, existe o Estratégia, existe o Tech, existe aquele que tem milhões de questões, existe aqueles que tem questões só comentadas só por professor, existe que tem comentados por professor e aluno. E cuidado com esses que são comentados por alunos, porque às vezes você passa a hora lendo de comentários de pessoas que não são especialistas, né? Porque se assim fosse, você seria um especialista, né? Se você é candidato, está precisando de informações, quer vencer a dificuldade de tempo e vai ficar lendo comentário de outro aluno, outro candidato que sabe tanto quanto você, ou seja, às vezes não sabe tanto assim, entendeu? Então o celular é um instrumento mais importante que você pode ter na sua mão para você estudar de um jeito rápido e eficaz, de um jeito que consiga te levar rápido para o destino que você quer. Eu estou vendo que nós temos alunos aqui e eles já experimentaram isso. Nós temos alunos aqui do nosso treinamento e nós temos vários outros, né, que simplesmente não cogitavam isso. Na cabeça deles era comprar um vadimeco desse tamanho, era comprar uma pilha de cadernos, o grupinho de canetinhas coloridas, né, que tem vários sistemas de cores, que eu já passei semanas mesmo tentando escolher um sistema de cores e ainda assim eu não consegui usar, porque era informação demais, e simplesmente não usava essa tecnologia. Então o celular é a parada da vez, é um negócio que pode te ajudar desde que você pegue o seu uso, o uso dele e direcione para o seu concurso. O que a gente diz para os nossos alunos? Toda vez que você pegar o celular, abra direto no site de resolução de questões, para você estudar as questões e as respostas, os simulados, por exemplo. Toda vez que você pegar o celular, já deixe o seu navegador de internet como a primeira página do seu navegador no celular. Eu uso muito o Google Chrome, tem gente que usa o Edge, tem gente que usa o Firefox, mas o Google Chrome é o mais comum. Então, pessoal, aluno, turma, galera, candidato, OABeiro, concurseiro, OABeira, concurseira, quando pegar o celular, já abre, deixa aberta a página do nosso treinamento, a página do site de resolução de questões e aberta os aplicativos que você usa para estudar. Mas, principalmente, deixa o Chrome com o seu curso aberto lá. Fechou? Então, esse é o equipamento número 1 que eu recomendo e recomendo muito, tá? E desde que você faça essa conversão do uso. Não precisa... Quando a gente foi começar a estudar, ensinar a estudar para concurso, inicialmente a gente pensou e disse assim, ó, a gente tem que fazer, como é que a gente faz para o pessoal parar de usar celular nas redes sociais? A gente pensou assim, é simples. Ele é o instrumento mais importante porque está sempre à mão, está sempre em qualquer lugar do mundo, ele vai estar na sua mão. Você pode estudar em qualquer lugar, de cabeça para baixo, pendurado de cabeça para baixo numa árvore, numa praça, num café, numa festa, num almoço, numa viagem, num trem, no metrô. Em qualquer lugar do mundo você consegue usar um celular. Beleza, então vamos explicar para o pessoal que eles precisam converter o uso do celular na ferramenta de estudo deles. Fechou? Então faça isso. Use seu celular e converta ele numa fonte de estudos. O segundo equipamento muito utilizado, e esse aqui eu incentivo o uso como forma de chegar ao uso do celular, é o computador. Tá? No nosso treinamento, a gente não usa livros, a gente não usa cadernos, a gente não usa canetas, a não ser para simulados, uma vez na semana, ou dependendo da sua necessidade,
nenhuma vez ou várias vezes simulados, né? Mas a gente explica quando precisa, mas isso aí vai ser caso a caso, cada um precisa ter uma necessidade diferente. Mas o computador é o segundo instrumento que você vai usar na sua preparação. E aí, por que eu digo assim? Ele é um instrumento intermediário para chegar no principal, que é o celular. Porque o computador você não carrega para todo lugar. O computador, mesmo o notebook, eu estou aqui, o meu notebook é um MacBook bem fininho, pesa 1,5 kg e pouco, não pesa na mochila e tal. Mesmo ele, eu não consigo abrir numa fila. Mesmo um computador fininho, portátil, pequeno, eu já tive um computadorzinho de 10 polegadas, mesmo ele eu não consigo abrir numa fila. Eu não consigo parar, tô na caminhada, dando aquela respirada, descansando aqueles intervalos, né? Você dá aqueles tiros, né? Os meus tiros são bem lentos, porque eu corro bem tranquilamente, né? Aí dou aquelas paradas. Quando eu estava estudando para a OAB, na parada eu pegava o celular e treinava algumas questões. O notebook não dá para fazer isso. Então, o segundo lugar é notebook. Beleza, é isso aí. Porém, não é o principal. Por quê? Porque o notebook você não consegue ter em todo lugar. Então, se você tem alguma resistência com o uso do celular para estudo, tudo bem. Ah, eu só estudo em casa. Beleza, para começar. Eu tenho uma aluna, Ana Paula. Ana Paula, ela não é, eu acho que não é a Ana Paula que está aqui. A Ana Paula, eu acho que é a Amanda. Ela disse assim, Reni, eu tenho essa meta geral para chegar de hoje até a minha prova. Eu estou fazendo os ciclos por matéria, estou estudando as matérias nas quantidades que você programou, que se um concurso tem diferentes necessidades, né? Se no seu concurso, na sua prova, cai 10 questões de contabilidade, eu vou recomendar X questões. Se cai só uma de contabilidade, eu vou recomendar uma quantidade menor. Se cai 30 questões de contabilidade, por exemplo, seguro social, que cai mais de 50 questões na prova, eu vou recomendar X questões. Então vai variar de concurso para concurso. Mas se você... Aí, né, voltando no exemplo da Amanda, eu estou cumprindo as metas por cada matéria. Eu estou cumprindo as metas por ciclo, estou fazendo o ciclo completo, tudo certinho. Estou fazendo as minhas revisões das questões que eu errei, estou olhando a estatística, estou acompanhando meu rendimento, estou com um percentual de 52% para chegar na prova e tal. Tem matéria, tem ciclo que eu baixo um pouco, mas de regra eu vou ter uma programa. Ela faz toda uma análise, tem toda uma análise de desempenho e diz assim, só que tem um problema, eu gosto de estudar só em casa, no meu computador, sentadinha, concentrada. Aí acendeu a luzinha. Cara, se você está com a meta diária, por exemplo, de 50 questões e respostas, e você está estudando só em casa, talvez você consiga dobrar isso se você estiver usando uma ferramenta, o celular, que você consiga levar em todo lugar. Pô, se você está conseguindo bater uma meta, num exemplo qualquer, de um concurso qualquer, de 100 questões diárias, que eu acho muito pesado para a maioria dos concursos, mas 100 questões diárias, dependendo da necessidade, é o que precisa ser feito, e você está fazendo isso no computador, em casa, quando está sentado, imagina se você começar a usar o seu estudo, levar esse site, esse aplicativo para o celular e estudar no trânsito, por exemplo. Você anda de metrô? Inclusive essa aluna tinha conseguido resolver algumas questões no metrô, outras no ônibus, outras caminhando quando nos intervalos, outras na fila do mercado, outras na fila do médico. Imagina se você conseguir levar tudo isso, nesse exemplo do computador, aí você tira o computador, não. O computador é ótimo, tá legal, mas não fique só nele. Use o computador e use também o celular, tá bom? E agora, como terceiro, computador número 2, tá? Celular 1, computador número 2. E a terceira ferramenta é um aplicativo que para algumas pessoas é muito utilizado, é muito legal, que é um aplicativo de Pomodoro. Pomodoro é uma técnica criada por um italiano, salvo engano, que tinha sobrenome Pomodoro. Eu acho que é isso. Não sei, não me lembro, porque eu uso há muito tempo que eu já esqueci da história. Mas basicamente ele conseguiu perceber o aumento de produtividade na fábrica que ele trabalhava, quando as pessoas faziam intervalos de tempo para ter hiperfoco. O que é isso?
Ao invés de entrar na fábrica e trabalhar 4 horas direto, na teoria que ele defendia e aplicava na fábrica, ele dizia bem assim, ó, trabalhe meia hora, mas focado 100% e faça intervalo de 5 minutos, por exemplo, tá? Porque o Pomodoro não necessariamente vai ser 30 ou 25, mas na história é mais ou menos isso. Faça, trabalhe meia hora por dia, 25 minutos, descanse 5, e nesses 5 você fala bobagem, vai ao banheiro, desliga um pouco. Quando acabar esses 5, você trabalha mais 25 minutos, e nesses 25 minutos você fica focado só nisso, você não evite qualquer distração, você fique focado, super focado nesses 25 minutos. Quando acabar esses 25 minutos, faça intervalo de mais 5. No meu caso, ao invés de fazer 25 minutos e 5, eu fazia 30. Eu achava mais fácil, por alguma bobagem qualquer. Eu gostava, eu achava mais fácil de arredondar a conta. Então eu fazia 30, e como os primeiros intervalos eu fazia de 5 minutos, na verdade assim, eu fazia 30, só que minha primeira hora de estudo era muito boa, eu não queria parar, aí eu fazia 1 hora. Só que quando eu comecei a fazer 1 hora, isso aqui a gente está falando de Pomodoro porque existem aplicativos que dão o sinal, pip, pip, aí você começa, e ele fica contando lá uma contagem regressiva. Quando deu 25 minutos, ele pip, pip, aí você para, vai fazer outra coisa. Vai relaxar, falar bobagem, falar do futebol. Aí quando acabou os minutos ele dá outro sinal, aí você volta. É isso aí, ele fica fazendo esses barulhinhos para você igual em academia. Ok? Aí quando eu comecei a fazer, a minha primeira hora eu ia direto, eu não fazia intervalo. Às vezes, aí quando eu comecei a passar disso 1h30, ia estressando, ia cansando. E quando eu cansava, às vezes eu não voltava mais, porque ficava muito cansado, ficava muito estressado, entediado às vezes. Então aí eu voltei, a primeira hora eu não fazia não fazia pausa, eu fazia os primeiros 30 minutos, que era o tempo que eu usava, ele dava o apito, mas eu não parava, e aí eu fazia 1 hora, mais meia hora, dava 1 hora e 5 minutos. Depois da primeira hora que eu fazia as pausas de 5 minutos. E as primeiras pausas eu fazia de 5 minutos e as outras eu fazia de 10. Como o aplicativo tinha dificuldade, dependendo do aplicativo eu já colocava 10 minutos direto. Toda pausa eu parava 10 minutos. Por quê? Porque a primeira eu não fazia, eu já tinha uma hora e 10 minutos bacana de estudo, aí a segunda eu já fazia. Então, a ferramenta número 3 é um aplicativo de Pomodoro e existem grátis vários na internet. Número 4. Aplicativo de contar o uso do celular. O que é isso? Existe uma função no Android e na Apple, no iPhone, e existem aplicativos avulsos que você baixa na Apple e baixa na Play Store, né, que é o Android. O que esse aplicativo faz? Ele vai contando quanto tempo você passa em cada aplicativo do seu celular. O que importa isso? Se você não sabe, não tem como medir. Se você não mede, você não sabe que está perdendo tempo. É meio teórico isso, mas basicamente é o seguinte. Você pega o celular nesse aplicativo e vai olhar ontem, minhas 24 horas. Caramba, ontem eu passei 3 horas no WhatsApp. Cara, quem é que precisa passar 3 horas no WhatsApp? E não fique chateado se você passa 3 horas no WhatsApp, porque tem muita gente que passa 3 horas no WhatsApp. Mas precisar, 99% das pessoas não precisa. A não ser que seja negócio, seja trabalho, seja necessidades, família, doença, alguma coisa que requer que você esteja direto ali no celular. Mas mesmo em alguns casos, às vezes você precisa de todas as informações que estão lá, mas não precisa ser toda hora. Você pode chegar ao final do dia e olhar tudo, por exemplo, é um telefone comercial. Eu tenho alunos, né? Tenho muitos alunos. E os meus alunos, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente conversa com eles no grupo, a gente dá dicas, informações técnicas, a gente lê contas, a gente faz um monte de coisa nesse grupo de WhatsApp. Eu faço isso e ela faz isso. E a gente interage com nossos alunos, eles perguntam lá, a gente responde para todo mundo. Ah, Ranieri, como é que tá a minha conta? Eu queria que desse uma olhada na minha conta, na minha estatística, será que eu estou bem, será que eu estou mal? Aí eu faço análise, passo para os outros alunos e aí a gente vai evoluindo desse jeito. E tem situações que aluno me procura no privado, ok. Então, tem aluno que diz assim, Ranieri, vamos parar o grupo porque esse grupo está me deixando doido. Aí o que eu digo? Olha,
No grupo você pode olhar uma vez por dia só, para saber o que aconteceu. Se tiver algum ajuste para você fazer no seu estudo, você faz olhando uma vez por dia. Só que tem gente que é tão viciado no WhatsApp que interage o dia todo. E aí acaba não estudando. Tá? Estou dando um exemplo de WhatsApp e de alunos que estão ligados no estudo. Olha a questão. E eu digo, olha uma vez por dia só para você saber o que tem que fazer. Aí tem o pessoal do Instagram, que ele é super dinâmico, né? Muitas imagens, e o Instagram ele só coloca coisa do seu interesse. Você, quando clica, por exemplo, você quer comprar post-it, aí você escreve post-it, a partir dali ele te marca, no algoritmo dele fica te mostrando vendas de post-it. Se você quer ver garrafinha, minha garrafinha d'água, por exemplo, se eu digitar garrafinha no Instagram, ele começa a aparecer imagens de garrafinha. E no final das contas vai tentar te vender. É assim mesmo. Então o Instagram, ele te mostra só coisas que são do teu interesse. Se você digitar Ferrari, ele não vai ficar te mostrando avião, por exemplo. Ele vai te mostrar carros relacionados a Ferrari, que às vezes é Ferrari, às vezes é uma Lamborghini, às vezes é um Fusca, não. Tá? Então, use esse aplicativo para saber como é que você está usando o seu tempo. E aí você toma as decisões. Vou bloquear esse aplicativo. Vou usar só no período fulano de tal. Não vou ficar usando mais ele durante o dia. Só vou usar de manhã cedo ou à noite. Você escolhe como é que você vai decidir. E nessa decisão, escolha usar o aplicativo de questões e respostas de professores, comentadas, né, por professores especialistas, ou o site, né, aplicativo, que é no celular, ou site, deixa aberto lá no site que você utiliza para estudar, e o site da sua escolha, né? O nosso aluno a gente orienta qual é a escolha que a gente acha melhor, mas mesmo lá eles ficam livres para escolher outro se quiserem. Que mais? Número 5. Ferramenta número 5. É um aplicativo de PDF. A gente não usa primordialmente PDF para nosso uso. A gente até desaconselha o uso de PDF para estudar para concurso e para OAB. A gente tem uma exceção na OAB porque nós temos um vadimeco marcado em que nós estudamos os últimos 10 anos de prova da OAB e marcamos os artigos que já caíram. E esse vadimeco marcado, ele é em PDF. Então a gente recomenda nesse caso, quando é algum documento muito essencial, usar um leitor de PDF no celular, não deixar para usar isso no seu estudo, várias coisas lá, tá? Que aí quando você volta para aquele milhão de PDF, por exemplo, não é uma crítica, tá? É só um comentário, porque eu não gosto de usar, mas aí, o Estratégia, por exemplo, ele ficou muito famoso porque ele tinha os PDFs das matérias. Eu nunca consegui usar PDF. Tá? Já tentei usar livro, mas eu esbarrava também. Já li livro de cabo a rabo, não dava certo. Já li livro por pedaço, não dava certo. Então esse método tradicional, eu nunca passei num concurso usando o método tradicional. Todas as vezes que eu passei, foi usando o método de engenharia reversa. E hoje eu uso engenharia reversa com tecnologias que facilitam a engenharia reversa. Tá bom? Então o número 5 é o aplicativo de leitor de PDF somente nos casos que forem essenciais, tá bom? Número 6. Número 6, ele poderia ser o primeiro lá em cima, mas não é, porque é através do primeiro do celular ou do computador que você vai usá-lo, mas vai usar muito, que é um site de resolução de questões que tenha alguns requisitos. Não é qualquer site, não é qualquer aplicativo. Existem dezenas de aplicativos de resolução de questões, mas a maioria deles não tem o que eu vou falar agora. Exemplo, filtros. Eu quero filtrar, eu quero estudar, treinar somente as perguntas que já caíram na prova que eu vou fazer. Exemplo, a gente tem a turma de INSS, nós temos a turma, nosso aluno de INSS, a gente orientou a montagem e preparou o material para que tivesse somente questões com a característica daquela banca, que no caso é o CESP. Então eu consigo aplicar filtros que só com questões de certo e errado, e consigo aplicar filtros que sejam certo e errado da CESP.
E consigo aplicar filtro que sejam questões comentadas, para que você não perca 1 hora estudando em site, na internet, a resposta daquela questão. Tá? Então, aplicativo ou site que tenha filtros para você selecionar o que você quer. Exemplo de uso de filtro. Você precisa de um filtro que coloque, por exemplo, Reniele, eu estou estudando por 60 dias, estou indo bem, a minha estatística está indo bem, porque eu estou seguindo tudo que vocês estão dizendo, e tá beleza. Só que eu queria fazer uma revisão do que eu estou estudando. Aí o que a gente faz? Monta uma estrutura usando filtros para colocar na estrutura de questões de revisão somente as questões que eu escolher. E aí, no nosso método, a gente escolhe, por exemplo, as questões que eu errei. Eu respondi, treinei ciclo de X questões e nessas eu errei 200, 300 questões, por exemplo. A gente faz filtros em que nesse caderno, nessa estrutura que a gente montar, só vá as questões que ele errou. Porque se você acertou, você não vai precisar revisar. Se você errou, você vai precisar revisar para você aprender aquele conhecimento. E sempre lembrando, se fosse no estudo Vintage tradicional, você ia precisar daquela planilha de revisões, para você planejar a sua revisão de tempos em tempos. Existe a revisão de 24 horas, existem várias metodologias de revisão, eu já tentei e não funcionou para mim, tá? Mas funciona assim. Você estuda o material hoje, antes de dormir, você tem que fazer uma revisão daquilo que você anotou. Aí você programa uma revisão de 24 horas amanhã, você vai ter um momento de revisão desse negócio, desse que você estudou ontem. Revisão de 7 horas, e revisão de 30 dias, e revisão de 300 dias. Cara, é muito doido, eu não consegui implementar isso. Eu estudei vários livros e cursos e metodologias e vídeos e montei uma estrutura, uma planilha, que fazia um monte de agendamento automático, mas nunca consegui dar andamento. Tá bom? Então os filtros te conseguem fazer isso. Conseguem filtrar questões só as que você quer. Na minha revisão eu quero só questão de revisão. Aí tem também, Reniele, eu estou muito mal em processo civil, e processo civil é uma matéria muito importante no meu concurso. Por exemplo, concurso de promotor é muito importante matéria de processo civil. O que você faz? Monta uma estrutura só de processo civil, ou aumenta as metas só de processo civil, ou multiplica a sua meta de processo civil dependendo da sua necessidade. Quero melhorar um pouco, só dobra. Se eu quero melhorar só um pouco, eu dobro as questões. Se eu quero melhorar muito, estou muito mal, quero melhorar muito, você triplica a sua meta de questões e respostas de professores. E isso você consegue fazer com filtros. Fechou? Esse é o item número 6. E nesses filtros, esse instrumento de questões, seja aplicativo, seja site, mas sempre tem que ter comentários. É um outro requisito, comentário de professor. Não perca tempo estudando comentário de aluno, tá bom? É como se você, por exemplo, você está estudando aqui, estou começando agora estudando direito empresarial, aí você vai lá, vai no site de resolução de questões, no aplicativo, o que é concurso? O que é concurso? Tem muito isso. E você lá respondeu uma questão e fez um comentário. Esse comentário vai ficar registrado lá. Aí quando você for ler os outros comentários, tem 20 comentários, você passa o dia lendo comentários de alunos que sabem tanto quanto você de direito empresarial e você começou a estudar. Ou seja, estudar comentário de alunos é uma certeza de perda de tempo, tá? E não é falta de respeito, é respeito aos alunos que sabem que não devem fazer isso. E também é um perigo, porque se os alunos soubessem tudo isso aí que estão escrevendo, eles já teriam passado. Tá? Então você vai, nos seus requisitos para escolher um site de questões, você vai procurar comentários de professores. Um outro filtro que você pode aplicar é que a maioria dos aplicativos, eles têm alguns filtros que dizem assim, ó. Aqui no meu aplicativo, ou no meu site, eu tenho mais de 2 milhões de questões de concurso. Aí, show, vai ter milhão, vai dar para montar caderno de todo tipo, de toda estrutura para qualquer concurso. Só que você não tem como estudar 2 milhões de questões. E outra coisa, você não tem como ficar pesquisando as respostas de 2 milhões de questões. Então você aplica filtros para ter a quantidade certa de questões. Se você está muito básico, está muito ruim na matéria, você vai precisar de uma quantidade maior. Mas também vai precisar de mais tempo para chegar lá no dia da prova tendo respondido tudo, treinado tudo. Se você está mais ou menos, você vai precisar de uma quantidade menor.
Porque você precisa ter uma quantidade que não seja demais a ponto de você não conseguir nem 10% dela até a prova, e nem seja de menos que não te dê representatividade nenhuma, não tenha amostra nenhuma. Então com os filtros você monta os cadernos e as quantidades. E escolhe questões comentadas. Existem filtros nesses sites, nesses aplicativos, nos bons, né, nos melhores, que você diz assim, eu quero somente questões comentadas. Por quê? Porque eu treino as perguntas, tento responder e estudo as respostas de professores. Sendo de professor, de regra ele vai acertar, né? Se o professor não acertar, quem vai acertar, né? Ok? Então, esses sites de resolução de questões não pode ser qualquer site, porque você pode perder tempo. Por exemplo, eu conheci candidato, que não era meu aluno, que ele passou 3 meses para passar no OAB, 4 meses para passar no OAB, estudando as provas anteriores diretamente nas provas. O que acontecia? Ele ia para as questões e depois ele ia procurar as respostas em livro e em sites. E aí um monte de gente reprova nisso, porque a ideia é boa, mas é rudimentar, é só um pedaço do queijo. As provas são muito importantes, a prova em papel, do jeito que está lá no site da entidade, para você fazer simulados. Mas para ter conhecimento das questões e da resposta, é melhor uma ferramenta eletrônica. Tá bom? As provas antigas vão entrar numa outra fase do estudo que a gente explica também a gente vai fazer live só sobre isso e a gente explica como é que faz. Tá bom? Um outro aplicativo muito importante é que às vezes você precisa se defender de você mesmo, né? Por exemplo, aqui em casa, a Lu ela pede para eu não trazer pão, porque ela gosta muito de pão. E se eu trago pão, ela vai comer pão. E pão tem todos aqueles efeitos, né? Na minha barriga, se vocês me vissem em pé, vocês viam os efeitos que eu tenho do pão e de outras coisas parecidas com pão. Então, o que ela faz? Se não traz pão, que aí ela não precisa se proteger dela mesma. Se ela evitar o pão, ela não precisa se proteger. O que eu quero dizer é disso com o celular. Raniel, eu sei que eu tenho que usar o celular para estudar. Quero estudar para um aplicativo de resolução de questões, um site de resolução de questões, o Pomodoro para contar meu tempo. Eu quero usar um aplicativo para dizer se eu estou usando tempo demais nas redes sociais, se eu estou usando para estudar, se eu estou usando para vagabundar, estou usando para o que quer que seja. Ok? Eu sei tudo isso, Raniel. Mas quando eu vou ver no outro dia, eu vou ver minha estatística de hoje. Hoje eu fui ver minha estatística de ontem, eu fui ver minha estatística, caramba, eu passei o dia nas redes sociais. Disse, não, mas insiste, porque não é no automático. Não é no automático. Essa é a dica número 7, tá? Leva um tempo para o seu organismo acostumar, para a sua mente que está viciada em outras coisas acostumar. Leva um tempo, você não é um robô. Feliz ou infelizmente, nesse caso, você não é um robô. Então não é automático, insista. Aí você me procura semana que vem. Diz, Raniel, ó, eu tentei, estou tentando, mas toda vez que eu olho a minha estatística do dia anterior, da semana anterior, eu pego a minha semana e somando as horas que eu passo no Instagram, dá mais de um dia inteiro, dá mais de 24 horas no intervalo de uma semana. Eu não estou conseguindo ser disciplinada para usar meu celular para a finalidade que eu quero, que é estudar para concurso. Aí, para isso, você vai usar a ferramenta número 7, bloqueador de sites. Tá? O que é isso? Bloqueador de aplicativos, bloqueador de sites. Você tem as versões no computador e tem as versões no celular. O que é isso? São aplicativos que você vai lá dentro dele, lá no celular, abre o aplicativo e você diz quais são os aplicativos que você quer que o seu celular bloqueie por 2 horas, por exemplo. Vou começar a estudar agora e eu não quero ter nenhuma distração. Aí você diz assim, quero que bloqueie o Instagram, Facebook, o WhatsApp, eu quero que bloqueie chamada de voz, eu quero que bloqueie uma série de coisas. E aí ele vai bloquear pelo tempo que você disser. Você pode, por exemplo, marcar lá, eu quero que bloqueie todos esses aplicativos de 6 da manhã às 8 da noite. Só vou olhar essas coisas que me atrapalham no finalzinho da noite. 8h30 da noite, eu vou dar uma distraída, dar uma relaxada. Aí eu vou olhar um vídeo no YouTube, vou olhar um negócio no Instagram, vou olhar alguma coisa no WhatsApp. Tá? Então esse aplicativo é muito legal para te proteger de você mesmo, do pão que você leva para casa.
para você não criar barriga e não perder tempo nos estudos. Site de... acho que é isso. Pronto. A ferramenta número 7 é o site bloqueador de celular e o número 8 é o site bloqueador de computador, tá? Então entenda da mesma maneira. Basicamente é isso. E assim, todas as ferramentas, lembrando, e aí agora eu vou falar a nona ferramenta para a gente encerrar, tá? Todas as ferramentas que a gente usar são ferramentas que só ajudam se você souber como utilizar. De nada adianta ter tudo isso na sua mão e você usar da maneira errada ou não usar. E é por isso que eu vou falar agora de uma que consome muito seu tempo, tá? As nossas aulas aqui são no Instagram, certo? Ok. Dentro do nosso treinamento, a gente conversa diariamente com os nossos alunos dentro do treinamento no WhatsApp. E a gente tem planos de usar outras ferramentas para ver qual é que melhor atende a necessidade do aluno. Então, neste momento, pode ser que a gente mude, mas nesse momento, existem algumas ferramentas de interação com alunos que você deve usar, mas deve usar com cuidados. Por exemplo, nós temos grupo no WhatsApp. Então, se você vai para o WhatsApp e você está estudando para concurso, não perca tempo com as outras coisas. Vá direto no grupo do WhatsApp, que vai te ajudar, vai te dar as informações, e siga as informações. Então vá lá, vá direto, mas não vá o tempo todo. Vá só de vez em quando. Ok? Telegram, mesma coisa. Instagram, só quando... eu assisto a aula do RNL todo dia na semana, e aí nesse horário eu quero estar disponível. Ok, então use para a finalidade que você quer. Tá bom? Então, esses sites de interação de relacionamento, esses aplicativos e sites de interação e relacionamento, você deve usar sempre, mas da maneira correta. Tá bom? Fechou?